Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares de Ciências e nós estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos lá? O nosso assunto dessa semana é a respeito das zonas climáticas ou zonas térmicas que nós temos ao redor do nosso planeta Terra. Na semana passada nós vimos os movimentos que a Terra consegue descrever, que são movimentos de rotação e translação. E eu comentei com vocês que esses movimentos, uma das principais consequências desses dois movimentos é fazer com que ao longo do ano e até mesmo ao longo do dia, a luminosidade fique distribuída de forma diferente ao longo da superfície terrestre. Então, na semana passada, a gente viu que enquanto algumas regiões ficam iluminadas, outras ficam no escuro, e à medida que o ano vai passando, que os dias do ano vão passando, nós vamos percebendo que a incidência de luz ela pode aumentar ou pode diminuir, que é o que caracteriza, por exemplo, dias mais longos ou dias mais curtos, e é a mesma coisa com relação às noites. E outra consequência justamente dessa incidência luminosa, ou seja, da quantidade de luz, de energia luminosa que a superfície terrestre recebe, junto com a latitude, é o que caracteriza a existência de diferentes regiões, diferentes zonas térmicas ao redor do nosso planeta Terra. Então, cada zona térmica ela é caracterizada por esses dois fatores, pela diferença, pela taxa de incidência luminosa que fica chegando na superfície terrestre e também com a diferença de latitude. Gessé, o que é latitude? A latitude são linhas imaginárias que cortam o nosso planeta em relação à linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária que passa bem na região central do nosso planeta Terra. Então, paralelo, sempre paralelo à linha do Equador, nós temos as linhas de latitude. E é justamente a diferença de latitude que vai determinar para mim a quantidade de energia solar que uma determinada região pode receber, tá bom? Então a gente tem isso como caracterização das zonas térmicas, das zonas climáticas. É por isso que a gente tem regiões que são muito frias, regiões que são muito quentes, ou regiões que são extremamente chuvosas, outras mais secas. E já que a gente está falando de chuva, um outro fator muito importante é a água. Luz e água são chamados de fatores abióticos, ou seja, não necessariamente são compostos de vida, são fatores, mas por ser, mesmo sendo abióticos, são dois fatores que influenciam muito e muito na existência de vida. Tanto que são esses dois fatores necessários para a comprovação de vida em qualquer lugar. A gente vê muito nos jornais o pessoal lá da NASA falando, olha, estamos tentando descobrir se há existência de vida em outro planeta, se há existência, por exemplo, de organismos vivos em outro planeta. Duas condições básicas para um organismo vivo poder sobreviver são a existência de água e luz. E é justamente a quantidade de água e de luz que vai determinar para mim a diversidade do sistema, do ecossistema, que vai determinar para mim, por exemplo, quantos animais, quantos seres vivos podem estar num ecossistema, a diversidade, quantos organismos diferentes podem determinar um ecossistema e até mesmo a distribuição. Por isso que regiões que têm pouca água ou pouca luz, ou até mesmo os dois, não tem nada de água, quase nada de luz, são regiões que quase não têm diversidade de organismo vivo. Não tem animais, não tem vegetação. Então a abundância, ou seja, ter um lugar que tenha muitas plantas, muitos animais, muitos seres vivos, tudo isso depende da quantidade de água e da quantidade de luz. E isso interfere na distribuição dos seres vivos pelo nosso planeta. Basicamente, nós temos três regiões, três zonas térmicas ao longo do planeta. São elas zonas polares, zonas temperadas e zonas tropicais. Das três zonas, quando a gente fala a respeito delas, e aí falando também, juntando essa ideia que eu acabei de comentar de água e luz, disponibilidade e disponibilidade de luz, de água e de luz, a gente consegue perceber que as zonas tropicais são justamente as regiões, são justamente as áreas que têm a maior diversidade do planeta. O que significa isso? Significa que as regiões tropicais elas possuem
a maior quantidade de vegetação diferente, não só em quantidade, mas diferentes, plantas diferentes uma da outra, e também animais. Diversidade, a gente chama isso de biodiversidade, uma biodiversidade, um grande número de animais diferentes. Por que isso acontece nas zonas tropicais? Porque as zonas tropicais elas têm um grande índice de água, tem muita água. E além disso, são zonas que recebem luz solar com muita intensidade o ano inteiro. E essa grande quantidade de água e de luz solar permite uma grande produção de energia primária, que é aquela energia que as plantas produzem através da fotossíntese. Com isso, esse ecossistema da zona tropical, ele fica com muita energia. E essa grande quantidade de energia possibilita a sobrevivência de vários organismos vivos, vários vegetais, vários animais. Por isso que zonas tropicais são abundantes em biodiversidade. Já de forma totalmente contrária, a gente tem nas zonas polares, porque nas zonas polares eu tenho uma baixa quantidade de luz. As zonas polares, para você ter uma ideia, o quanto que é interessante, as zonas polares, existem épocas do ano que elas não conseguem nem receber luz, por exemplo. Não conseguem nem receber luz. Passam noites por dias e dias, sem um pingo de luz. Já imaginou você morar num lugar onde anoitece e fica por 3 meses só com noite? Não nada de luz? Não é aquele dia que você amanhece, você vê o sol batendo na janela? Já imaginou? Isso existe. Nas zonas polares, que são os extremos, Polo Norte, Polo Sul, existem épocas do ano que quase não tem nada de luz, tá bom? Então, como eu não tenho muita luz, tem pouca luz, a taxa de produção de energia é muito pouco. E se tem pouca energia disponível nessa região, na região polar, consequentemente terá menor biodiversidade. Por isso que a gente, quando olha nos filmes, vê imagens, busca no YouTube, a gente vê uma foto de uma zona polar, o Polo Norte, o Polo Sul, você vê só aquela imensidão de gelo, geleiras. No Polo Sul vai ter um pouquinho mais água, então vai ter muita quantidade de água. Já no Polo Norte tem um pouquinho mais de terra, mas você vai ver apenas geleiras, você não vai ver muitos animais por conta disso. Bacana? E já que eu falei para vocês das 3 zonas, olha como elas se dividem. Lembrando que o nosso planeta tem essa inclinaçãozinha, tá? Ele é meio inclinado assim, um pouquinho, uma inclinação de torno de 23 graus. Em relação à linha do Equador, então a nossa linha do Equador, ó, só destacando para vocês, é essa linha aqui, ó, que fica na região central. Veja bem que a gente está aqui, ó, com a linha do Equador, essa é a nossa referência da linha do Equador. Então essa linha do Equador ela vai dividir o nosso planeta Terra pela metade. E paralela à linha do Equador, primeiro eu vou ter 2 linhas principais, que são, primeiro, lá para o hemisfério norte, o chamado Trópico de Câncer. Para o lado do hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio. E depois dos trópicos, nós temos os círculos polares. Lá no norte, Círculo Polar Ártico. Lá no sul, Círculo Polar Antártico. Então são essas linhas de latitude que vão dividir. Agora, como que ficam as zonas? A zona para cima do Círculo Polar Ártico nós chamamos de Zona Polar do Norte. Zona Polar. A área que fica entre o Círculo Polar e o Trópico, tanto no norte quanto no sul, são zonas temperadas. Então no norte se chama Zona Temperada do Norte, no sul se chama Zona Temperada do Sul. Então lá no norte, a zona temperada fica entre o Círculo Polar Ártico e entre o Trópico de Câncer. Bacana? No sul, a zona temperada ela fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Por último, toda essa região entre os 2 trópicos, incluindo a linha do Equador, nós chamamos de zona tropical, zona intertropical. Esse mapa é legalzinho porque a gente consegue ver a projeção do nosso país, a projeção do Brasil. Olha basicamente aonde está o Brasil. Deixa eu fazer mais ou menos um desenho para você entender aonde mais ou menos está o Brasil. O Brasil, ele é toda essa região aqui, pessoal. Você consegue perceber que o Brasil, a maior parte dele está na zona tropical? O que isso significa? O Brasil, por ser um país de
de dimensões continentais, ele possui uma grande diversidade de zona. A maior parte é zona tropical. A maior parte, uns 90%, fica na zona tropical, fica aqui na nossa região amarela. Mas lá no extremo sul do nosso país, lá na região sul, a gente já passa a ter uma zona temperada, o que explica as diferenças térmicas, as diferenças de vegetação, as diferenças de fauna e flora, por exemplo, que existem. Então, bacana? Então a gente tem cada uma dessas zonas climáticas aqui, tá? Cada uma delas é bem elaboradas, bem definidas aqui. Colocando algumas características importantes para cada uma delas, só para a gente citar e a diferenciação entre elas, olha só. As zonas polares, elas também são conhecidas como círculos polares, né? Círculo polar ártico lá no norte, círculo polar antártico lá no sul, e são as zonas que apresentam a menor temperatura média, são as regiões mais frias do nosso planeta. E elas são tão frias que durante o ano todo a temperatura é negativa. Sempre, o ano todo a temperatura é negativa. Agora, por que isso acontece? Por causa que tem pouco raio solar. Os raios solares, eles só chegam em certas épocas do ano, durante o verão, para ser mais preciso. No inverno não chega raio solar. O inverno é à noite o tempo inteiro, não tem nada de dia. Então é por isso, pelo fato de não chegar energia luminosa, não chegar a luz do sol, é porque eu tenho temperaturas muito baixas nessa região. A vegetação, basicamente, ela é formada por musgos e líquens. Musgos e líquens são vegetais simples, são do tipo briófitas, já que a gente estudou em conteúdo passado o que é uma briófita. Bacana? As zonas temperadas, ou seja, aquelas que ficam entre os círculos e os trópicos, e a gente tem duas zonas temperadas, uma do norte e uma do sul, elas são caracterizadas por uma temperatura média do ar um pouco mais amena, uma temperatura mais branda. E uma coisa bem interessante é que nas zonas temperadas nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Enquanto na zona polar a gente só tem uma estação do ano, que é frio o ano inteiro, na zona temperada a gente tem as 4 estações e bem definidas: primavera, verão, outono, inverno, por exemplo, bem separadinhas. E essa separação ela acontece justamente por conta da inclinação dos raios solares que chegam na superfície. Os raios solares chegam tão inclinados, mas tão inclinados, que eles conseguem fazer o que a gente fala de amplitude térmica, ou seja, dá para sentir quando eu estou numa estação muito quente ou quando se está numa estação muito frio. É por isso que países que estão nas zonas temperadas, eles têm as 4 estações bem definidas e eu tenho estações muito bem diferenciadas. Por exemplo, inverno e verão. Vai ter um inverno muito frio e um verão muito quente, totalmente diferentes. Isso que a gente chama de amplitude térmica. Bacana? Nesse tipo de região, nessas áreas, nós temos uma fauna bem variada, uma grande quantidade de exemplos de animais, e a flora, ou seja, a vegetação, é caracterizada por uma planta chamada de taiga, que são araucárias, que são vegetações tipo pinheiros, bacana, tipo um pinheiro. Então esse é o tipo de vegetação. Já, por último, a zona tropical, que é onde nós vivemos, o nosso clima do nosso país. O Brasil ele é um país tropical, bacana. Eu vou ter 2 estações apenas bem definidas. E essas estações elas são diferenciadas basicamente pela chuva. Uma estação muito chuvosa e uma estação de estiagem, onde a gente não tem quase nada de chuva. Agora, por que acontece? Por que a gente tem essa diferença? Por quê? Nas zonas tropicais, nós temos uma temperatura média um pouco mais alta, então meio que faz calor o ano inteiro. O ano inteiro. Quanto mais perto da linha do Equador, então, por exemplo, estados que estão perto da linha do Equador, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, por exemplo, são estados mais quentes. Por quê? Porque são estados que estão próximos da linha do Equador. E por que fica mais quente? Porque nessa região é sol o ano inteiro, tem sol o ano todo. E aí, como eu tenho sol o ano todo, essa incidência de raios solares é quase que na vertical, é direto. Então isso faz com que a temperatura do ar seja um pouco mais alta. E aí eu tenho uma diversidade com relação a períodos que são muito chuvosos ou períodos que quase não tem nenhum tipo de chuva. E é graças à grande quantidade de chuva e à luz incidência que a gente vai ter
é uma grande biodiversidade, tanto que a gente tem vegetações típicas de florestas tropicais, como a Mata Atlântica, por exemplo, uma floresta muito importante no nosso ecossistema, ou até mesmo florestas equatoriais, como a floresta amazônica, que é uma floresta gigantesca que é o termômetro de todo o planeta Terra. Então a gente tem essas diferenças entre essas zonas, tá bom? Então essas são as zonas térmicas, que era o assunto da nossa aula de hoje. Para a gente reforçar, pessoal, não deixem de estar resolvendo os exercícios da apostila, tá bom? Reforce o conteúdo com o exercício da apostila. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e até a próxima semana, quando a gente vem com mais uma aula. Tchau, tchau, pessoal, até mais!